Aquele abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor. Estamos aqui. Final de Campeonato Baiano, o Bahia perdeu o título. Ou seja, jogando em casa, não soube fazer o resultado. Ou não teve condição, Diego? É um jogo muito afetado pela expulsão que aconteceu no primeiro tempo. O Bahia vinha controlando o jogo, dominando o jogo, apesar de ter tomado gol nos velhos vacilos de sempre, que a gente fala muito, numa sequência de bola parada do rival. Mas o Bahia vinha dominando, causou muito mais preocupação à defesa do Vitória do que o contrário. Então, foi um jogo que foi definido pela expulsão, né? Muito definido, pesadamente definido pela expulsão. Não lance polêmica, a gente vai falar sobre ele, né? Expulsão de VAR, o juiz não tinha dado a falta no campo. Então vamos falar sobre ele, mas também das falhas do Bahia, dos problemas do Bahia, das inseguranças de Rogério Ceni e muito mais que cercou esse clássico na final do estadual. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos com a vinheta. Pois é, mais uma vez aqui no nosso Farol Tricolor, dessa vez um vídeo gravado, estamos fazendo também muitas lives, né? E com a participação crescente, a participação determinante da galera Tricolor que nos acompanha. Pedir que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com auxílio, com a colaboração, com a participação de vocês, pai. Sem dúvida alguma, agradecendo sempre, foi um sucesso, sem dúvida, a nossa live de domingo. Muito boa participação dos amigos, das amigas, amigos novos, amigos distantes. Nós estamos nos tornando amigos agora, como o que enviou a mensagem acompanhando o nosso Farol Tricolor de Londres, o outro de Paris, o outro de Belém do Pará e diversos lugares do interior da Bahia e muitos outros que sequer se manifestam. Mas somos muito gratos, vamos continuar com o nosso trabalho, digo sempre, é um trabalho voltado para o nosso Bahia, sem dúvida alguma, mas, acima de tudo, a gente torce, mas não distorce. É um espaço, é um canal de respeito ao próprio adversário, de respeito. As famílias que acompanham, você pode assistir ao nosso canal Farol Tricolor com sua esposa, com sua mamãe, com sua vovó, com seu vovô, quem tem a felicidade de tê-los ainda, com os seus filhos, com seus irmãos, com seus vizinhos, tudo na paz, no respeito e, acima de tudo, na seriedade. Tratando o esporte como é o esporte, uma competição. Uns ganham, outros perdem. Às vezes, como é no caso do futebol, há o empate também. Mas procurando ver o que aconteceu no jogo. É a nossa máxima, né, Diego? É isso aí. Pai, o Bavi, final do Campeonato Baiano, o Bahia perdeu o primeiro jogo naqueles acréscimos, né, lá no Barradão, e depois na Fonte Nova, o Bahia precisava reverter o placar. Se vencesse por um gol de diferença, teríamos pênaltis, e por mais de um gol de diferença, o Bahia seria campeão. Em qualquer outro resultado, o rival seria campeão, como de fato foi. Saiu de uma fila de 7 anos aí. É bom lembrar que o Bahia ganhou 4 campeonatos nesse intervalo. Mas coisas que acontecem, como a gente vinha dizendo aqui, o Campeonato Baiano é um campeonato que pesou para a torcida ficou chateada, claro, as provocações, a cabeça quente e tal. Mas analisando friamente no nosso calendário, é o campeonato que tem menos repercussão, menos Sem dúvida. repercussão financeira, inclusive, de visibilidade em todos os aspectos, mas ainda assim, é claro que é um título, ainda mais perdido para o rival, que a torcida fica especialmente chateada com essa situação. Mas a gente tem que analisar isso dentro de um contexto, dentro de erros que aconteceram, né, dentro de lições que podem ficar e que podem ser aprendidas pela diretoria do Bahia, por Rogério Ceni, por alguns jogadores do Bahia, e nesse momento inicial, o momento de uma competição inicial da temporada, em que o Bahia pode extrair daí lições para os momentos mais importantes que ainda virão, né, pai? Sem dúvida alguma, sem desmerecer no Bavi, sem desmerecer o Vi, mas a gente trata do Bar aqui no nosso Farol Tricolor, mas sem desmerecer. Ganhou em casa, soube ganhar as circunstâncias daqui, circunstâncias dali, ganhou em casa
E esse ganhar em casa decidiu o título, sem dúvida alguma. Méritos para o treinador, o Condé, que sabe utilizar a potencialidade dos seus jogadores dentro de um esquema que funciona. Alguns jogadores já são veteraníssimos, já estavam até meio encostados aí na primeira linha do futebol brasileiro. Verdade. Mas o treinador sabe utilizar o potencial desses jogadores. Os jogadores de ataque jogam no ataque. Os jogadores de defesa jogam na defesa. Os jogadores de meio de campo são meio campo. O meio de campo volante, o meio de campo marcador, marca. O meio de campo, que é armador, arruma o time. Então, não é aquela confusão de volante ser lateral esquerdo, haver revezamento na lateral esquerda, que é uma estupidez. Eu cantei essa pedra. Está aí no nosso trabalho de domingo. Quem quiser pode conferir. Eu agradeço ao Flávio, que mandou a mensagem para mim aqui no WhatsApp, nosso amigo aqui do Barbalho. Muito obrigado por suas palavras gentis. Ele disse, bem que você cantou a pedra, eu disse, né? Você lembra, né, Diego? E os amigos que acompanham o Farol Tricolor lembram, e as amigas também. Eu disse, esse meio-campo do Bahia, o adversário normalmente atravessa o meio de campo sem nenhum combate, ou um combate muito leve. Isso aconteceu no gol do adversário. O cara passou por 3, limpou o Canu. Ali era para Canu ir embora. O drible que Canu tomou, ele podia sair pela lateral do campo, pelo fundo do gol, pelo outro lado do campo, pelo fundo do outro gol, e ia embora, aproveitava e ia embora de uma vez só. Que nó, o chamado nó de carroceiro. Quando eu jogava baba, isso chamava nó de carroceiro. Naquele tempo podia dizer isso. Não sei se hoje tem alguma coisa que se torne contra. E passou, o cara continua. Isso veio do meio de campo. O cara cercado por 3, depois apareceu mais um e continuaram andando. Ali que era o lugar da falta, não dá. Vem fazer isso aqui próximo da meia-lua. Uma coisa assim perdida. Então, louvando de fato, o título teve merecimento do adversário, há erro de arbitragem, há uma questão polêmica na própria expulsão, tudo isso faz parte do futebol. A estranhíssima escalação do árbitro do VAR vir do Rio Grande do Sul. Cantei essa pedra antes da bola rolar. Está aí anotado. Quem quiser, só conferir. É muito estranho, era muito estranho, mas faz parte. Essas questões não podem desmerecer o título de quem soube trabalhar. O título, eu sei que é Bavi, nós estamos tratando do Bar. O Vi é o outro lado, mas eu tenho que ser pelo justo. O treinador adversário soube arrumar a sua equipe, no mínimo para dizer isso. Soube ganhar o jogo em casa. Quando o jogo esteve perdido por mais de uma vez, soube ter uma postura para isso. Então, todos os méritos, não vou desmerecer. Isso falha do treinador, Rogério Ceni, jogadores que não, até do início da temporada até esse período aqui, do início da temporada passada até esse início de campeonato baiano, do início da temporada passada, 2023, estamos em 2024, estão reprovadíssimos e continuam sendo aqueles jogadores que o Rogério Ceni mais acena com a titularidade. Ele é capaz de começar, e foi capaz de começar, com o Luciano Juba no banco. No jogo anterior, ele elogiou o Luciano Juba, foi o melhor em campo. No clássico anterior, ele elogiou Luciano Juba no campo do adversário como sendo o melhor em campo. O cara que fez 2 jogadas, que ajudou no gol, participação no gol, pronto, não entra na partida. A partida decisiva não entra com Luciano Juba. É uma estupidez, é uma aberração, é passar um atestado de incompetência. Esse é um detalhe. Então, a gente está falando agora do Bar. Foi Bavi, sem desmerecer em hipótese alguma. Ganhou, soube ganhar, soube tal. A erro daqui de arbitragem, dali teve, sim. Vamos conferir tudo. Mas isso não pode desmerecer o título conquistado. Eu sou pelo justo. Passo chegar, não, ganhou. Os erros daqui têm que ser tratados, é o que nós vamos conversar na sequência, hein, Diego? Pois é, só para falar da sequência dos jogos, já compartilhando aí com os amigos de casa, com você também, pai. O Bahia enfrenta já nessa quarta-feira o Náutico, né?
Bahia classificado, foi primeiro colocado geral da Copa do Nordeste da primeira fase e agora enfrenta o Náutico já pelas quartas de final. Jogo único aqui na Arena Fonte Nova, hora de sacudir a poeira, né? Colocar as coisas nos Isso. eixos e fazer valer o seu favoritismo contra o Náutico. Sendo que logo depois temos um Bahia Internacional lá em Porto Alegre. Depois, na terça-feira seguinte, um Bahia e Fluminense aqui em Salvador e em seguida mais um clássico lá no estádio do rival. Depois Bahia e Grêmio, como a gente já vinha destacando, uma rodada, uma sequência muito pesada aí para o Bahia nesse início de Campeonato Brasileiro. Só para lembrar, entre esses jogos aí, provavelmente, caso o Bahia ganhe, como é favorito do Náutico e se classifique na Copa do Nordeste, o Bahia deve ter a semifinal também em jogo único, se o Bahia avançar também na Fonte Nova, pai. A essa altura, o Rogério Ceni já deve ter aquele sermão preparado, dizendo que o adversário veio fechado, não pode se queixar no campo, né? Algumas queixas vão ficando queimadas, né? Não pode se queixar no campo. Perdeu em casa, no campo que joga habitualmente, seu mando de campo, embora não seja dono do estádio, mas seu mando de campo, e tá aí. E agora? Agora, quando for enfrentar o Náutico, o treinador do Náutico, de fato, eu não me lembro quem é. Não me lembro quem Ô, Tommy, é. vamos falar disso no pré, né? Mas Mas eu só para assim dar um não toque, tô eu acompanhando tanto o sei. Náutico, não. Um Claro, abraço até para meu amigo Matheus, gente finíssima, torcedor do Timbu, pernambucano. Mas quarta-feira tomara que, que seja derrotado. Mas confesso que também não tô por dentro ainda não do Náutico. Vou dar uma olhada só para depois. concluir, só para concluir. O técnico do Náutico, o treinador do Náutico, eu não sei quem é, mas seja quem for, já sabe qual vai ser o esquema de jogo do Náutico, em cima dessa defesa do Bahia. Defesa, defende mesmo. Qual é o esquema? Jogar em cima da lateral esquerda. E chegando por lá, fazer o quê? Cruzar para a área. Levantar a bola para a área. Só isso. Nenhum treinador precisa ser sumidade, não é? Ninguém precisa ser treinador de primeira prateleira no futebol do mundo. Não precisa. Treinador simples, não, por isso que eu disse, não sei quem é o nome, não, nem estou desmerecendo, não estou falando por isso. Digo, qualquer treinador que enfrente o Bahia já sabe qual é o esquema do jogo, esquema de jogo. Acentuar o trabalho pelo lado esquerdo da defesa do Bahia, pela lateral esquerda da defesa do Bahia, que a torcida que chamou o burro do Rogério Ceni, eu chamo estúpido, o teimoso, mas a torcida chamou de burro. E ali, quando chamou de burro ontem, ele mudou o que ia fazer. Mas chegou lá já. O treinador do Náutico sabe qual é isso. Qualquer um sabe. A jogada vai ser o quê? Em cima da lateral esquerda. Que o chamado burro, pela torcida, viu, Ceni? Te chamo de estúpido, te chamo de teimoso, te chamo de treinador e não técnico. Você tem por base o que você faz ali. Esse contra esse, então vai dar esse. O jogo é outro. Então, voltando e para concluir, o que eu quero dizer sobre o jogo do Náutico. O treinador do Náutico já tem um esquema, já está tudo certinho. Chegou, dominou, qualquer coisa, joga para o lado esquerdo. O lado esquerdo cruza para a área. E aí, a tendência é sucesso no ataque adversário. Seja qual for o adversário. Vimos isso em Campeonato Baiano, vimos isso em início de Copa do Nordeste, vimos isso no início do Copa do Brasil. Estou errado, Diego? Viu diferente, alguma coisa assim? Não, com certeza. Um jogo, um Agora eu jogo ou vou outro, fazer só uma ressalva, né? A lateral esquerda, ainda que o Rogério Ceni tenha responsabilidade sobre isso, é responsabilidade também da diretoria claro, omissa, que não tem um lateral isso, esquerdo de ofício, desde o ano isso, passado sofre na posição, né? Ainda não isso. trouxe esse jogador, só acertou com o Iago Borducci lá para julho. Daqui para julho a gente já perdeu o título estadual. Como é que vai estar no Campeonato Brasileiro? Vamos torcer para Rogério conseguir ajeitar minimamente, mas é complicado. Bom, dessa ressalva que você faz, eu quero trazer uma que eu fiz desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. Por que não Luciano Juba de lateral esquerdo? Porque a estupidez de escalar Rezende e Jean Lucas revezando no lado de campo. Eu só quero saber isso. O resto pode dizer qualquer coisa. Só isso. Se o meio de campo podia estar arrumado com Jean Lucas e Rezende, bota o jogador que ele disse que foi o melhor da partida anterior. É certo que não jogou de lateral esquerdo, jogou de meio de campo, mas ainda assim. Mas siga. Pois é, já tô com a escalação aí, pai, pra gente começar a Tô falar de vendo. escalação. Eu vou falar, como sempre, o Bahia de 1 a 11, mas vamos falar Ah, só um pouquinho do desenvolvimento do jogo,
da polêmica que Vá, aconteceu e depois a gente vem para arrematar aí com as notas do professor e tudo mais. vá. O Bahia entrou com Marcos Felipe, Santiago Arias, Canives, Victor Cuesta e Rezende, como a gente já falou, de lateral esquerdo. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, Everton Ribeiro e Cauli. E jogou dessa vez com o atacante de ofício, né, um ponteiro, né, um jogador de velocidade, que é Biel. E a gente antecipou aqui que a escolha por Biel era possível, né, conversamos sobre isso, só que eu não imaginava que ele fosse abrir mão de Luciano Juba no É, jogo. Eu achei que ele fosse escalar Biel para deixar o time mais agudo, achei essa uma escalação possível. Não cravamos nem nada, mas falamos, ó, tem essa possibilidade aqui, que era Biel. Só que eu achei que ele tiraria alguém do meio de campo e utilizaria esse jogador do meio de campo no segundo tempo. Né? Eu, em uma projeção, eu tirei do jogo Rezende, na outra projeção, Caio Alexandre, mas sempre com essa escalação de Luciano Juba sendo mantida. Afinal, como você mesmo disse muito bem, jogou muito bem no primeiro jogo e foi bastante elogiado por Rogério Ceni na entrevista passada, pai. perfeito. E isso de Rogério Ceni, cada vez mais temos relatos de pessoal de imprensa de como ele foi assim no São Paulo, de como ele foi assim no próprio Fortaleza, de como foi assim no Flamengo. Então, é uma tendência dele, essa teimosia, ele com seu auxiliar, Charles Lambert, aquela teimosia, não sei o que diz a outro, outro diz a um, porque, na verdade, o auxiliar de Rogério Ceni, desde que ele trouxe para o Brasil, ele trouxe o francês, e trouxe um inglês. O inglês é que era auxiliar. Esse francês era mais de parte de logística, outros elementos assim. Como o inglês não quis ficar, ele foi guindado à posição de auxiliar. É outra coisa que a gente tem que observar também, né? Uma outra, esse time cansado que o treinador atribui, o Bahia, não consegue ver o adversário cansado, que no segundo tempo, o lado direito do adversário estava sofrendo com os ataques do Bahia. O Rogério Ceni foi incapaz de promover mais jogadas por esse lado e a substituição de Biel foi uma outra estupidez. Mas siga. Pronto, vamos só falar do desenvolvimento do jogo. O Bahia começou o jogo bem, controlando ali as ações, né? E criou uma oportunidade muito boa com o Tassiano, jogada tabelinha com Arias e Everton Ribeiro participando também na origem. A finalização foi fraca de Tassiano, o goleiro fez uma boa defesa. E o Bahia tinha o controle do jogo, o Bahia pressionava, mas o rival teve uma sequência de faltas e escanteios, inclusive daquelas faltas você destaca muito, que não são para ser feitas, né, para gerar cruzamentos na área do Bahia, como a gente sabe, é uma fragilidade do nosso time, da nossa defesa. E aí nessa sequência de faltas e escanteios e um rebote, veio um cruzamento na área, Rezende tirou de cabeça, a bola sobrou para o Alejandro, né, que estava fora da área, ele chutou, Marcos Felipe defendeu e o zagueiro Wagner Leonardo. Num primeiro momento eu achei até que pudesse estar impedido, porque ele estava um pouquinho destacado dos jogadores próximos, mas do lado direito da defesa do Bahia era claríssima a posição legal, dois jogadores para o Bahia davam condição, então Tinha gol condição. legal e o rival fez 1-0. Deixa eu só confirmar aqui o tempo, foi 14 minutos, 13, 14 minutos ali da primeira etapa. E lógico que isso aí poderia ter sido um imenso balde de água fria nas pretensões do Bahia, mas não foi. Não foi, que o Bahia logo depois empatou o jogo com uma jogada muito bem feita ali pelo lado esquerdo, né, de Jean Lucas com Biel. Biel fez o cruzamento, o goleiro interceptou e no rebote Everton Ribeiro cortou o zagueiro, deu uma cacetada, a bola bateu na trave e aos 20 minutos o Bahia já empatava o jogo e continuou pressionando. O Bahia continuou sendo melhor em campo nesse momento, pai. Foi assim mesmo. O que você passou foi exatamente o que ocorreu no jogo. O que ocorreu no jogo. E o que ocorre em outras partidas. Eu não me prendo somente ao clássico, à decisão, aos jogos decisivos, que realmente em clássico, em decisão, em jogos decisivos, e não vou te merecer campeonato baiano, mas acontecem dessas coisas. O goleiro falha, a arbitragem erra, acontece. Mas o que eu vejo é que é repetido demais É um o padrão. Bahia tomar. Oi? É um padrão. O Bahia tomar gol em início de partida. Demais.
O adversário manja, ou será que só Rogério Ceni pensa que só ele, o auxiliar Charlenberg e o treinador, o preparador físico, que é um grande motivador de vestiário. A gente quer jogo, rapaz, quer ver jogo. Aquelas anotações, aquelas coisinhas, só eles que sabem isso. Qual é o mistério? O time, não é possível que com 15 minutos de jogo, 3 minutos de jogo, 4 minutos de jogo, o time esteja cansado. A desculpa esfarrapada de time cansado morre nisso aí. Deságua, perde todo o sentido nisso aí. Vira pó nisso aí. O time está no início do jogo, toma gol no início do jogo. Um gol habitualmente que o adversário vai para o lado esquerdo da defesa, ou aquela faltinha, né, Rezende? Aquela faltinha, né, Canu? Que nó, hein, Canu? Que nó, hein? Tá pior do que o nó que o Rogério Ceni está dando no Bahia. O nó que Canu toma outro, o Canives. Lamentável. Então, qual é o caso? Está tomando gol muito cedo, já estava cansado aos 14 minutos. Siga, Diego. Pois é. Mas aí o Bahia continuou pressionando. Teve um lance muito perigoso de Tassiano que chutou. O goleiro defendeu, deu rebote. Cauli chutou, ele defendeu de novo. Poderia muito bem ter sido o 2-1 para o Bahia naquele momento, mas o jogo mudou aos 32 do primeiro tempo. Foi inclusive essa jogada que Canu saiu estabanado, tomou um nó e veio um passe em profundidade para Oswaldo. Oswaldo partiu à frente, né? Mas Rezende chegou lado a lado com ele. E aí vem o lance polêmico, o lance que gerou a expulsão. O juiz estava bem colocado no primeiro momento do campo, acompanhou o lance de perto e entendeu que não houve falta, tanto que deixou o jogo seguir. O jogo seguiu, o Bahia foi até o ataque, inclusive, e aí depois, quando a bola parou, veio a indicação de revisão do VAR, e aí o juiz olhou lá e reverteu a marcação, dando a expulsão, a falta e a expulsão direta de Rezende. Só para esclarecer a galera que não está muito familiarizada com o VAR, para ele modificar a marcação de campo, ele precisaria realmente ter considerado uma expulsão, um lance de expulsão. Se ele achasse que foi falta para amarelo, ele não poderia ter revertido a marcação de campo, porque lance para mudar para amarelo, o VAR não serve. Falta não serve. Mas como foi um lance em que houve uma mudança de marcação para expulsão, aí sim ele justifica a presença do VAR, né? E a modificação, e nesse caso ele dá a expulsão e também a falta. É o padrão do VAR, mas um lance sem dúvida polêmico. Eu não tenho certeza absoluta do lance. Posso passar para meu pai falar. A minha impressão é que poderia nem ter sido dada a falta, poderia ter sido considerado uma falta de cartão amarelo e também poderia ser uma falta de cartão vermelho. O ponto é um lance essencialmente interpretativo. O juiz tinha interpretado de uma maneira, depois foi no VAR, interpretou de outra maneira e acabou expulsando um jogador num primeiro tempo, numa final de campeonato, e isso, logicamente, foi decisivo para o resto do jogo, pai. Perfeito, perfeito. Estamos falando de Daniel Nobre Bins, gaúcho, que veio lá de longe, da queridíssima terra que é o Rio Grande do Sul, ele deve ser de Porto Alegre, para cá, para ser árbitro VAR. Um lance, como você disse, polêmico. Revisando, e alguns amigos me mandaram imagens, uma delas na câmera invertida. Na câmera invertida, toda a ideia que se tem é de falta do Oswaldo no Rezende. E há também uma dúvida de quem tocou na bola, mas me pareceu, de fato, que foi Oswaldo, mas há essa dúvida. O que me deixa perplexo, o que me deixa, assim, cada vez, e não é por causa desse jogo, não, cada vez mais convicto que a arbitragem brasileira não está com nada, é justamente isso. O desmerecimento do que vem a ser o árbitro. O árbitro que foi Emerson Ricardo, que apitou bem o jogo, um erro daqui, um erro dali, mas a grande falha dele foi deixar-se se deixar envolver pelo cara do VAR. Ele podia dizer, não foi não. Segue o que eu vi. Era isso que eu ia falar. A decisão final é dele. Ele estava no lance, viu o lance e gesticulou com a mão. Segue. Ele estava no lance. O Nobre, que não teve nada de nobre para mim nesse lance, o Daniel Nobre Bins,
vai lá e determina que ia ser, que tinha que ser. Ele podia, não achei não, você viu de um jeito, mas viu de outro. Foi que teve ali, quem estava no lance próximo, se ele está encoberto, foi um lance rápido que ele estava se virando. Algum jogador passou na frente dele na hora da parte, ele estava no lance completo, parou e disse, segue, já se virou, já deu as costas para o que era a defesa do Bahia, como que diz, o jogo continua. Então, esse é passar um atestado realmente de falta de personalidade, de falta de convicção para aplicar um clássico. Nos outros lances, eu achei que ele conduziu bem, algumas horas de nervosismo. Teve uma hora que ele ficou cercado pelos jogadores, que justamente os jogadores do adversário nesse lance tomou esporro, tomou não sei o que, não deu cartão para ninguém. Mas, muito sendo nervoso. clássico... Eu não concordo muito com a atuação dele ter sido boa, não, sinceramente. Assim, eu achei ele muito nervoso no jogo. A impressão que eu tive foi que o jogo era grande para o tamanho dele. Eu não tenho dúvida. Então o jogo, ele realmente estava sob uma pressão grande, vamos dizer assim. É por isso. Tanto que no final teve aquela coisa caricata dele ter comemorado no final do jogo, ter feito um gesto de vibração, assim, que repercutiu muito. E honestamente, eu acho que se ele estivesse mal intencionado mesmo, não faria aquilo. É o ponto básico, assim, porque isso seria dar na pinta demais. Mas isso, pra mim, é próprio dessa era que a gente está, que é aquela era do cara comemorar tudo. O zagueiro tira uma bola e comemora, o outro dá uma bicuda pro lado e comemora. Todo mundo tem que comemorar porque fez o mínimo do mínimo do mínimo. E aí é nesse contexto que eu vejo aquela comemoração, mas é uma coisa que pega mal, né? Que é próprio de alguém que está nervoso, de alguém que não entende o tamanho do momento, o momento em que está vivendo, e termina fazendo um gesto daquele que, de um jeito ou de outro, é claro, gera repercussão e é altamente desaconselhável numa situação de final de jogo, ainda mais quando ele expulsa o jogador de um time, né, e o outro time foi campeão. Ou seja, é uma coisa assim que, para mim, explica muito tanto esse tempo que a gente vive, quanto o nervosismo do árbitro, a ansiedade exagerada com um jogo que talvez fosse de um tamanho que ele não está acostumado, não está habituado, e acabou se refletindo dessa forma, pai. Eu vi assim, me mandaram essa imagem também, eu vi, mas ali ele estava vibrando, na minha visão, eu que não tenho a má fé, nem vou colocar a coisa acima, não é a nossa linha, né, Diego? Ele estava vibrando, como você disse, do nervosismo, que ele é um cara nervoso, que ele é conhecido naquele lance do Gabigol, Bahia e Flamengo, que ele era o quarto árbitro, chamou o árbitro do jogo principal para dizer que viu gritando, nervoso, mas rapaz, que nem torcedor. Um torcedor não faz como ele fazia. Muito nervoso. Poucos torcedores se comportam como ele no campo. Naquele Bahia e Flamengo, ele mostrou isso. O Gabigol ainda deu risada na sequência do lance, como que diz, enganei um otário aí. Bem lembrado, verdade. Então, mostra o som, ele tá gritando. Foi, eu vi, e não foi. Isso. E não foi. Eu acho que só por aquele lance que todo mundo se lembra, já descredenciava o árbitro de ontem para comandar a partida. Um clássico, uma partida decisiva. Mas ainda assim, eu volto a dizer, acho que aquela vibração foi própria de quem estava carregado, nervoso, dizer, consegui terminar o jogo. Eu concordo. Não foi nada, eu não levo, não faço isso, não faço. Eu concordo, até porque se houvesse uma má intenção deliberada mesmo, aí eu acho que ele ia se lembrar de se conter no final e não dar tanto na pinta, né? É verdade. Aquele gesto. Eu acho que tem a ver com o contexto, com o nervosismo, e volto a dizer, com o estilo dele e com o jogo ter sido grande para o árbitro, que ele ainda é hoje, não sei amanhã, não sei depois, mas nesse momento eu acho que aquilo ali é meio que um sinal de que realmente a arbitragem foi uma arbitragem assim, problemática, vamos dizer assim, para a circunstância da partida. Eu achei bom por conduzir o jogo, porque ele não era árbitro para esse jogo, então eu tenho aquela paciência de professor na condição. Por exemplo, um 5 para ele num clássico como ele não seria um 7 como para um grande árbitro. O 5 para ele é equivalente ao 7 para um grande árbitro. Entendi. Sabe? Eu coloquei dessa maneira. Ele, dentro do possível, tem que ter. Ele apitou um jogo em Pernambuco e a imprensa de lá disse que ele foi bem. Eu acho que foi o primeiro do esporte, uma coisa dessa. Mas vamos seguir, não vamos falar só de arbitragem, não. Tratar do jogo. Vamos seguir. Só para falar do resto do jogo, porque o jogo, a partir daí, aconteceu o seguinte: ele tirou Biel, que era um dos jogadores principais do Bahia, e colocou Luciano Juba para fechar a lateral esquerda do Bahia.
Só que aí eu vou falar uma coisa também. Luciano Juba, com a obrigação defensiva maior, terminou não sendo tão efetivo no ataque. É, Afinal, o time estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo. E quem teve as melhores oportunidades foi o rival de fazer um foi, gol, notadamente no foi, segundo tempo. Perdeu duas chances muito claras, né? isso, é, E a partir daí, o jogo se desenhou daquele jeito que o Bahia, na minha opinião, não faltou garra, não isso. faltou disposição nesse jogo. E Rogério Não, Ceni, depois de ter feito essa substituição, que eu não faria, porque acabou mais uma vez recuando exageradamente o time, mais uma vez perdendo uma parte do controle que poderia ter do jogo e do caráter agudo que ele poderia dar à equipe. Né? A partir daí ele fez no segundo tempo substituições interessantes, a não ser aquela situação que ele tentou explicar na entrevista, mas ficou mal explicado, né, pai? De quando ele daqui a ia pouco colocar Iago Felipe no jogo, a torcida deu uma vaia pesada, chamou ele de burro, etc. E ele disse que não, porque eu repensei, eu ia colocar os dois, mas aí ah, repensei e coloquei só um. Uma conversa meio é um truncada, artista, né? é um Mas artista. prova um Aquele cara não pouquinho do jogou. momento também de pressão e de insegurança que o Rogério Ceni está atravessando, né, pai? Sem dúvida. Já que você pegou desse ponto, você me Sim. traz um elemento que eu tinha em minhas anotações, e estou me lembrando aqui, não trouxe anotação hoje, trouxe uma outra. Eu tiraria no jogo, quando ele tirou Biel e foi botar Juba de lateral esquerdo, eu tiraria do jogo Caio Alexandre. Caio Alexandre não vem jogando nada. Verdade. Pode ser motivador, pode ser xingador, pode ser cantador, pode ser convocador de torcida, a zorra que for, mas não está jogando banana nenhuma. O Caio Alexandre veio com o nome que iria para o Palmeiras, foi comprado caro, que não sei o quê, queria para não está jogando. Começou, quando chegou, começou jogando. Muito bem. Aquele volante como ele é originalmente, segundo homem de meio de campo, que dá aquele combate, mas quando recebe a bola, lança bem de um lado, lança bem do outro de campo, toca na frente, recebe, chuta em gol. Ele não está fazendo nada disso. E ontem não jogou bem de novo. Mas a linha do que é Rogério Ceni, ele tirou quem estava produzindo, quem ajudou no primeiro gol, Isso. o único gol, por sinal, do tricolor. Um foi do adversário, um gol foi nosso. Então ele vai e tira estupidamente, não é por isso que a torcida o chama de burro. Ele teve um coro ontem consagrador para ele, e ele vai e tira Biel, porra. Ele tirava Caio Alexandre, o time continuaria naquele mesmo ritmo, e pelo que Caio Alexandre não estava apresentando, nem apresentou, o time não ia sentir nada, mesmo com 10. Mesmo com 10. Siga. Pois é, ele poderia recuar Tassiano, por exemplo. Biel poderia Pois fazer a é, cobertura. Afinal, um jogador que pois está é. descansado, jovem, que pode ir voltar e dar um primeiro combate na lateral. Fazer esse tipo de Perfeito. arranjo, mas a lógica Claro. dele é manter os quatro do meio de campo sempre, para isso sacrificar um jogador de ataque que estava fazendo a diferença no primeiro tempo. Então, E enfim, você me traz um outro elemento, Diego, que é sim, importante. Veja quantas vezes Tassiano sai na cara do gol, que não é a função principal dele. E até faz, mas muitas vezes perde, porque ele não é especialista dali. Então, até nisso existe um outro erro. Quem tinha que estar ali é um finalizador. Ah, Oscar Estupinhã é fraco, mas tinha que estar ali. Ah, Everaldo está contundido. Bota Ratão. Num lance como aquele, saca, verdade. acabou o jogo. Para Ratão não quem está entrou em nenhum perdendo, dos para quem jogos está da final, é perdendo. verdade. Poderia ter entrado tanto em um Quantas como em vezes outro. está se. Observe que o esquema de jogo dele, para ser pelo justo, com o meio de campo que o Bahia tem, com jogadores de qualidade que o Bahia tem no meio de campo, quantas vezes o time chega, como você me disse outro dia, pai, chamando a atenção, me alertando. Repare quantas vezes o gol do Bahia é sempre um gol trabalhado, normalmente é um gol bonito. Não é Sim. um gol de bamburra, não é um gol por acaso, o cara chuta, bate no outro, outro chuta e bate em um. Não, não é assim. Mas esse esquema de jogo é um esquema que o Bahia chega fácil à área adversária. E muitas vezes, você destacou mais de uma vez aqui, só no nosso papo rápido de hoje, 2 ou 3 chances que Tassiano chegou na cara do gol. E Isso. perdeu, e chegou um pouco atrasado, e chutou assim, e chutou assado. Mas esse treinador, que tem a mania da teimosia, que tem a cabeça dura de insistir com o que a gente está vendo que não está dando certo, ele faz isso. No jogo de ontem, Biel vinha sendo um dos melhores em campo, se não foi o melhor, até quando esteve em campo. Ele vai e tira Biel, porque tinha que recompor a defesa,
quando o Caio Alexandre ficou o tempo todo sem render nada ou quase nada. Nada é muito forte. Siga. Verdade. Vamos logo para as notas do professor, então, porque eu acho que Claro. não tenho nada para acrescentar. A gente também já está aqui sempre É. debatendo bastante, então já estamos aqui passando aqui do nossa previsão de Vamos. horário, não tem problema, mas vamos direto para as Vamos. notas do professor, para a gente começar Vamos. por Marcos Felipe. Eu vou adiantar até minha opinião, Marcos Felipe muito bem no jogo, né? O gol, Gostei. eu acho que ele poderia ter espalmado de outra forma a Podia. bola, né? Palmou Mas para no resto frente. do jogo eu achei que compensou com sobras esse momento do gol, que foi um chute forte e tudo, mas ele Isso. poderia ter defendido de outra maneira, mas como foi Marcos Podia. Felipe para você, pai? 7 para ele, como você disse, o lance decisivo ele falhou. Aquele, elementar, né, meu amigo Hermes, grande goleiro do tempo salesiano, espalmar a bola para frente é para não entrar no próximo jogo. Mas você disse bem, no contexto de um clássico, porque o Bahia não jogou na sua defesa, vai levar um 7 porque teve boa presença em outros lances. Eu subo até para 8, porque eu acho que É, se o Bahia não perdeu o jogo, porque no segundo tempo e no tem a final do ver. primeiro foi por conta de duas grandes defesas de Marcos Felipe, Mantém um né? 7, vá. Então, mas eu acho que o 7 tá por aí mesmo. Vá. Santi Arias, pai. Santiago Arias. 6 para Santiago Arias. Esse Santiago Arias, eu acho que por fora, eu acho que babaca, desculpe quem é o dia que você que às vezes usa, mas eu acho que não tem nada a ver. Uma coisinha. Santiago, pô. Santiago de Compostela, nossa terra na Galícia. Santiago é um belo nome, Arias é um nome conhecido no futebol. Santiago Arias já é demais. Já é nome assim até de treinador quando ele chegar por lá. Então o Arias não teve tão bem nessa partida, um certo cansaço, 6 para ele. O time do Bahia é desgastado, né? Eu daria 6 também para Arias, teve alguns lances interessantes ali, mas sem muito É. apoio também no primeiro tempo, no E segundo sem muito tempo, brilho. perdão. No primeiro ainda teve Tabela, ainda teve Tassiano por Foi. ali, Everton Ribeiro por ali, mas no segundo, com o time com um a menos também, ficou mais difícil para É, ele, né? Enfrentar a é. defesa montada do rival, né? Que estava segurando o jogo e jogando, chicando nos contra-ataques. No outro lado, Rezende, pai. Aí fica até difícil dar uma nota, né? Expulso aos 4 para 32 do Rezende. primeiro tempo. 4 para Rezende. Ele não tem culpa, a culpa é de quem escala aí do lateral, mas eu tenho que julgar o que ele apresenta, não E é? no Então, próprio lance da expulsão, um lance polêmico que eu acho que ele exato. assim, ele saiu do lado dele que ele estava também para tentar cobrir, Não porque pode ser sacrificado. quem devia Não ter pode. dado o combate, quem devia ter tomado a bola, não tomou, né? Então, É. acaba que é isso. Eu vou dar 4 para Rezende também, porque no final das contas é um lance dele que acaba definindo a partida, ainda que seja uma jogada evidentemente polêmica. A zaga Canives e Vitor Cuesta, pai. Canives culpado no lance que originou a expulsão do próprio Rezende. Passou por uns 4 ou 5 também dançaram, mas Canives, da hora como ele saiu, como ele chegou no lance, eu digo, pô, vai jogar o cara na arquibancada. Mas o cara com habilidade tirou, porque aquele, né? Quem vai de vez é otário. Isso é conhecido na pelada. Quem vai de vez é otário. Quando você joga, você tá no bobinho, se você for de vez, você vai cair duro, porque o tempo todo o cara vai botar você rodando. Você fica até de noite sendo bobinho do jogo. Então, 2 para Canives. E Cuesta. Também não mostrou grande serviço, não. 5 para ele. E é muito. Pronto. Eu vou dar 5 para os dois e explico por quê. Vá. Achei que Canu fez algumas jogadas muito importantes no segundo tempo também de interceptar contra-ataques. Mas, como você falou, é outro jogador que pesou no lance decisivo. Né? Vá. Eu vou puxar ele para 4. Vai lá e Vitor Cuesta 5 para diferenciar um do outro, porque Vitor Cuesta não teve uma participação tão marcante no lance capital adversário como aconteceu com ele. Caio Alexandre, pai, você já falou que não foi bem no jogo. 4. 4 para Alexandre. Concordo, Já falei sobre ele. concordo. Jean Lucas, 6 para Jean Lucas. também acho. Apesar de não ter se destacado tanto, mesmo assim teve participação no gol do Bahia, tocou na hora certa para Biel, né? É. E assim também fez o que pôde, né? Todo mundo se desdobrou no segundo tempo para ser justo, porque o Bahia estava com desvantagem numérica, né? Contra um rival muito bem postado, né? Então o Bahia Isso. teve que correr, teve que compensar e se empatou até o final foi pelo esforço de jogadores como Jean Lucas e Tassiano também, que é o próximo a você avaliar. Um pouquinho antes da cena, eu vou dizer, já que você falou do rival, só para detalhar aquilo que eu digo de furar a bola. Você vê o rival quando estava no 1 a 1,
aos 35 do segundo tempo, 35, 37, 38, 39, 40, o que for, furou a bola, não teve mais jogo. Era caindo em campo, que faz parte, o jogo é esse. Não é o Charlenberg, preparador físico que motiva vestiário. Eu quero é o jogo, rapaz. Então, parabéns aí. Tassiano também não foi o jogador dos seus melhores momentos e grandes momentos, 6 para Tassiano. E não tem culpa, não. A culpa é do esquema também do treinador. Everton Ribeiro, autor do Vai gol no do Bahia. 6 também, vai no 6 também, mas como ele fez um 7, fez um gol, vou passar para 7 pelo gol dele. Qualquer um, cabeça dura, perna de pau, zagueiro improvisado, mordia a língua, fechava o olho e chutava de qualquer maneira. Ele soube limpar a jogada e fez um golaço, sem dúvida alguma. 7 para Everton Ribeiro. Cauli, pai. Abaixo do que eu esperava também, 6 para ele. Também acho. Fez uma grande jogada no primeiro tempo. Fez. Que se ele tocasse a bola para a área, a gente podia fazer um 2-1 ali, que podia mudar a história do jogo, mas Podia. procurou a finalização. É verdade que estava em uma situação boa também para finalizar, mas o lance era o passe para áreas, que se desenhava para áreas entrar de cara. Ele terminou finalizando e perdendo, mas eu acho que o 6 está de bom tamanho. E por último, no time titular, Biel. Vinha bem, ele não tem culpa de ter sido substituído. Se ele ficasse até o fim, podia ser o melhor em campo. Eu dou 7 para ele, porque ele colaborou demais no gol do Bahia. Ele batalhou em campo e justamente quem treina o time não vê isso no treino, então ele não vê o jogo. Quem não vê o jogo fica vendo o treino. A Biel não treina tão bem, não sei o que, eu vou tirar a Biel. Coisas de Rogério Ceni. Antes de passar para Luciano, ou para Rogério Ceni, eu vou dar uma nota também, chamar a nota para Luciano Juba. Porque ele entrou aos 32 do primeiro tempo ainda. Isso. E eu achei que o Luciano Juba demonstrou, sobrecarregado defensivamente, mas demonstrou a fragilidade defensiva de um jogador que já jogou ali na posição e tudo, mas que tem dificuldades, até porque tem jogado na carreira mais à frente, desde a época do esporte, e terminou sofrendo muito no segundo tempo. Eu vou puxar uma nota 5 para Luciano Juba, dessa vez vou fazer ao contrário, dê a nota primeiro, mas se você quiser avaliar também, jogue duro. 5 ou 6, qualquer das duas notas, para mim, seria bem. E eu só alivio para Luciano Juba, porque ele não é lateral esquerdo. Quando ele era lateral esquerdo, ele não era um bom jogador. Era um jogador comum. Quando ele passou a ser atacante, trabalhando do meio de campo para frente, notadamente na frente, ele passou a ser o Luciano Juba, que o esporte ganhava jogos a partir dele. Você lembra que Wagner Love era famoso quando estava no esporte? Olha, Wagner Love, toda hora. Quem trabalhava era o Luciano Juba. Luciano Juba saiu, Wagner Love sabe onde ele está, né? Atlético Goianiense ou não? O Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Então, nada contra o Atlético de Goiás, mas não está com o mesmo brilho o Wagner Love. Com certeza. E para a gente fechar, né, já voltei aqui para nossa tela principal, pedindo aos amigos que se inscrevam, que curtam o vídeo, ativem as notificações, mas para a gente fechar, sua nota para Rogério Ceni. O culpado do Bahia perdeu o título, Rogério Ceni. Então, vai pelo conjunto da obra. Também por esse jogo, também pelas loucuras, pelas maluquices, pela excentricidade, pela cabeça dura de fazer revezamento na lateral esquerda durante o jogo com jogadores que não são da lateral esquerda, que não são laterais. Jogador de lateral é um jogador de velocidade e é um jogador de marcação. Coisa que Rezende não é de velocidade, Jean Lucas até tem alguma velocidade, mas não são jogadores de tanta marcação como lateral. Para mim, o Bahia perdeu o título por conta das mudanças absurdas do Rogério Ceni, por conta dele não enxergar o jogo à beira do gramado. Nota 3 para ele. É isso aí. Eu não achei que ele mexeu mal ontem, a exceção da saída de Biel. Eu vou subir para 4 a nota dele, mas também considero ele, no cômputo geral, um grande responsável pela perda de um título ganho, que o título era ganho para o Bahia, que tem mais time, que tinha mais possibilidades, negócio de ficar se queixando do elenco que tem, tendo o elenco milionário que tem as mãos, que ele ajudou a montar também, que pediu também e celebrou a chegada dos jogadores. Então não faz muito sentido. Muita coisa que Rogério Ceni fez nos últimos jogos não faz sentido nenhum. Então eu vou fazer uma nota 4 para ele, para a gente encerrar essas notas do professor, sempre com os meus pitacos aí. Faz muito bem.
Mas a gente volta, né, em breve para falar dessas quartas de final da Copa do Nordeste. Bahia vivo na Copa do Nordeste, favorito na quarta-feira. Vamos ver, como eu disse, se sacode a poeira e dá a volta por cima para seguir nessa competição importante, pai. É verdade, é verdade. Também não podemos esquecer de Carlos Santoro, que chamam de Cadives ou não sei o quê. Sim, sim. É realmente um cara que tem que ser observado. Tem Rogério Ceni e tem os dois. Essa dupla, então, pode derrubar um prédio. Em sentido figurado, claro que eu estou dizendo. Exatamente. Pode botar um time na segunda divisão. Essas contratações, um cara que não consegue, não sabe contratar jogador de defesa, já tem mais um volante anunciado aí, que pode ser o Carlos de Penha. Então, pode ser que seja uma pena o Bahia contratar, porque o cara está amarrado há muito tempo do Internacional, que o Cudê, treinador, botou ele para fazer suas atividades à parte do elenco principal. Imagine o que rendimento ele pode trazer para o Bahia. Lamentável. Aquele É isso abraço, aí. então. Galera, muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like, eu falo sempre, não é porque o Bahia perdeu que vocês não vão deixar o like, não. Deixa o Claro, por like, favor. porque a gente está aqui com o Bahia ganhando ou perdendo. E a gente volta em breve para falar de Bahia e Náutico. Muito obrigado pela audiência de todos os amigos, de todas as amigas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, Bahia. Bora!